Olá, esse é o canal Vivendo o Reino. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos o episódio dessa semana, cujo título é Possibilidades Ilimitadas, que faz parte, da série Fazendo Amigos para Deus, a Alegria de Testemunhar. E hoje estão conosco Leandro Menezes, Marcelo Nascimento, Anderson Cordeiro e eu, Diógenes Gonçalves. Temos hoje o time completo aí novamente. Seja bem-vindo, Marcelo. Depois de uma temporada aí, no Caribe, para perceber aí que ele pegou um bronze, aproveitou um pouquinho as praias de águas transparentes, cristalinas. Seja bem-vindo aí de novo. Tamo junto. Para a gente conversar mais um pouquinho, Então, vamos, sem mais delongas, compartilhe aí esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva para que você possa continuar aí participando junto com a gente, aprendendo uns com os outros, A gente vai crescendo aí no conhecimento da palavra de Deus para compartilhar com outras pessoas também, tá certo? Então, o texto-chave dessa semana está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Se pegar só o texto, aqui ele diz só um Espírito, realiza todas essas coisas, Que coisas que ele realiza, Distribuindo o quê? É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais no nosso bate-papo de hoje, sobre o que esse Espírito distribui. Mas o texto está falando aqui de uma maneira específica sobre dons espirituais, Mas eu quero começar com uma pergunta, Não sei se é o Marcelo, o Anderson aí que vão começar a responder. O tema geral dessa nossa série é falar sobre como testemunhar para Deus, E a pergunta é o seguinte: para a gente testemunhar, é preciso ter um dom? Qual que é a relação entre dom e testemunho, Será que existe alguma relação? Só pessoas que recebem realmente esse dom de Deus para testemunhar ou não? Como que para a gente já começar a entender um pouquinho sobre essas possibilidades ilimitadas aí do Espírito Santo, enfim, Quem que vai responder aí? O Marcelo ou Anderson? Eu acho que sou eu. Perdi o 0 e 1 aí, eu vou começar. Mas beleza. Uma pergunta interessante, Na minha concepção, você precisa do Espírito Santo para testemunhar, O dom é uma consequência de você ter o Espírito Santo. Então, respondendo se você precisa de um dom para testemunhar, eu diria primeiramente que não. E, ao mesmo tempo, sim, Porque o dom a graça é um dom também. Então, você recebe a graça, a salvação, e agora você vai testemunhar. E a gente, no restante da lição, vamos ver algumas outras coisas que está relacionada a dons, O que vem a ser os dons e assim por diante, Mas eu digo que a gente precisa do Espírito Santo, de uma vida com Deus, enfim, o relacionamento com Ele. Tendo o Espírito Santo, aí você estará capacitado para testemunhar. Até tem uma parte aqui já de sábado que fala sobre isso, Que Deus ele nos chama para testemunhar e para servir. Ele nos habilita para essa tarefa. Então, a gente precisa de Deus, do Espírito Santo, e Ele irá nos habilitar para fazer isso, para estar testemunhando. Posso falar aqui também? Não. Não? Tá tranquilo. Não tem problema. Complementando o que o nosso amigo Anderson falou, eu creio, e pegando um pouquinho a linha aqui da lição, até uma interpretação do que o autor escreve aqui, eu creio que o próprio testemunhar é um dom que você recebe, uma oportunidade. Que ele diz aqui, testemunhar não é um dom especial, testemunhar não é um dom espiritual especial que apenas algumas pessoas possuem. Então, eu entendo que o autor está dizendo que o testemunhar é um dom espiritual concedido a todos, dentro dessa questão do chamado divino para o testemunho, o chamado divino cristão para nós testemunharmos do amor de Cristo por nós. Então, eu compreendi, por meio dessa primeiro parágrafo aqui do autor, que o testemunhar é um dom que Deus nos concedeu para poder testemunhar do amor de Cristo. E daí vem alguns que dizem, mas eu não sei qual é o meu dom.
Um dom já recebeu, né? Nem o Anderson falou, é o dom da graça. O outro dom é de testemunhar essa oportunidade. Eu queria Então, completar. Não, fala, Josh, depois eu falo. não, eu só ia fazer uma outra pergunta, né? Talvez você responda aí também, né? Então, é possível alguém testemunhar sem ter um dom? Porque já que você falou que tem que ter um... E aí tem algumas pessoas que falam, mas eu não tenho um dom. Então, a conclusão que a gente vai chegando juntos aqui é de que, de fato, todos têm dons, certo? A gente vai ver alguns textos bíblicos sobre isso. Mas existe algum dom específico que a Bíblia fala que é para testemunhar em si ou não? Então, olhando a lista de dons ali, a gente tem dom de ensino, dom de pastoreio, tem dom de cura, tem um monte de dons ali. A Bíblia não fala em nenhum momento dom de testemunho, né? Das duas, uma. Ou porque não existe esse dom, ou porque todo mundo recebeu esse dom. Entende? Então, eu parto do pressuposto de que uma vez que você conheceu Jesus, aceitou Jesus, o que é um testemunho? A gente usa só essa palavra e esquece da segunda palavra, testemunho pessoal. É o meu testemunho do meu encontro com Cristo contar para outra pessoa, né? A gente já falou isso em vários outros episódios. Então, meu testemunho pessoal é eu contar para alguém como eu encontrei Jesus e como isso mudou a minha vida. Sinceramente, a não ser que a pessoa não consiga falar, não consiga usar Libras, não consiga de nenhuma maneira se comunicar, todo mundo tem a capacidade de testemunhar do que Jesus fez na vida da pessoa. Agora, a pergunta que você fez, assim, eu penso que especificamente um dom descrito na Bíblia, para testemunhar, não precisa, ou pelo menos não tem relatado aqui na Bíblia. Mas todo cristão tem um dom, né? Mas para testemunhar qualquer pessoa, eu posso, por exemplo, eu tenho o dom da música, o dom do louvor, o dom de instrumentos, o dom de língua, sei lá, mas não necessariamente isso tem a ver com o meu testemunho, porque eu vou testemunhar na minha própria língua materna, eu não vou testemunhar com a minha música, eu vou testemunhar com a minha boca, falando, contando o que Jesus fez na minha vida, então não necessariamente eu vou usar o dom que eu recebi para testemunhar, né? Eu vou usar para pregar o evangelho de uma outra maneira, mas o meu testemunho pessoal, eu acredito que depende só da minha vontade de contar o que Jesus fez na minha vida. Se vocês puderem me permitir aqui, Ellen White, no livro Serviço Cristão, página 124, ela tem um texto bem interessante. Ela diz assim, os que se revestiram de Cristo relatarão sua experiência, descobrindo passo a passo a direção do Espírito Santo. E ela continua, é antinatural que qualquer pessoa mantenha em secreto estas coisas, e quem está possuído do amor de Cristo não o fará. Na mesma proporção em que o Senhor os tornou depositários da verdade, será o seu desejo que outros recebam a mesma bênção. Aí ela continua falando ainda, esforçai-vos por despertar homens e mulheres de sua insensibilidade espiritual. Dizei-lhes como encontrastes Jesus. Aqui já está falando testemunho, como você encontrou Jesus. E como tendes sido abençoados desde que vos pusestes ao seu serviço. Contai-lhes a aventura que vos advém de sentar-vos aos pés de Jesus, aprendendo as preciosas lições da sua palavra. Falai-lhes da alegria, da satisfação que existe na vida cristã. Vossas palavras calorosas, cheias de fervor, hão de convencê-los de que encontrastes a pérola de grande preço. Que vossas palavras alegres e animadoras demonstrem que vocês acharam, com certeza, um caminho melhor. Isto é trabalho missionário genuíno, e ele, sendo feito, muitos acordarão como de um sonho. Então, ela simplesmente não está falando do uso de dons, ela está falando de eu contar o que Jesus fez por mim, assentado na minha meditação matinal com Cristo, no meu encontro da palavra, e falar assim, Senhor, eu vou contar isso para outras pessoas. E aí ela fala que isso é o trabalho missionário genuíno. Isso vai despertar outras pessoas também. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas só citando... Sim, muito legal isso que você estava falando aí, eu estava pensando, né? Por isso que é importante aproveitar a janelinha aqui, né? Para a gente abrir um pouco mais, expandir um pouco mais, né? Por isso que é importante a gente realmente entender o que é ser um discípulo de Cristo, né? Ser um seguidor de Cristo, ser um cristão. No que você leu aí, né? Que você contar as maravilhosas coisas que Deus fez em você, o que é Jesus para você, né? Então, se eu não entendo realmente o que Cristo faz na minha vida, o que Ele fez por mim, e se a minha vida como cristão se resume a um momento de culto num prédio, né? Ou uma roupa bonita que eu uso, ou uma Bíblia apenas debaixo do braço, a minha vida cristã
vai ser difícil eu testemunhar algo disso, porque você vai falar o quê? Ah, fui lá numa reunião, cantei umas músicas, e aí? Você pode escutar música em casa também, de qualquer outra coisa, como qualquer outra pessoa pode escutar qualquer música que toque o coração dela também, né? Então, por isso que é importante entender o que é, né? Ser cristão realmente a vida transformada, é a morte pro eu, né? Pro egoísmo, pro orgulho, Cristo fazendo essa mudança em mim, e aí, então essa mudança é aí que tem o nome do canal, né? O Vivendo o Reino, ou seja, a gente vai vivendo com Cristo, e não tem como a gente não falar isso para as pessoas, né? Então, é muito legal essa situação que você trouxe aí, Marcelo, me fez pensar nisso, né? Acho que fazer esse linkzinho aí, né? Eu vou ler aqui um texto já indo para a parte um pouquinho dos dons. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 a 13, ele fala assim, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Depois ele fala do verso 18 a 22, né? Ele segue falando também de novo de corpo, de membros e tal, né? A pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, qual a importância de se ter pessoas com dons diferentes no corpo de Cristo? Né? A gente já chegou a essa conclusão de que o testemunho, a gente já falou bastante sobre isso nos episódios passados, né? De que o testemunho é algo que é algo pessoal, como até foi reafirmado aí de novo, mas essa semana, esse episódio, né? Ele vem falando um pouquinho sobre os dons. Já deram algumas pitadinhas aí antes, né? O Leandro e tal, de que todos têm dons, etc. E aqui o texto diz um pouco sobre isso. Então, qual a importância de ter pessoas com dons diferentes nesse corpo, né? Quando ele fala o corpo de Cristo, não, né? Ele faz até uma ilustração, né? Usando do corpo humano, né? Mas aqui está falando do corpo de pessoas, né? Que fazem parte do time de Deus, vamos dizer assim, né? Então, por que é importante ter pessoas com dons diferentes? Existem pessoas com dons diferentes, elas se repetem? O que vocês acham aí? Rapaz, já que ninguém falou, vou falar. É interessante que a gente vê essa questão da própria lição trazendo isso. Então, ali fala que cada discípulo também tinha sua personalidade diferente e também receberam dons diferentes. E cada um, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Pedro e Paulo. Pedro, ele tinha uma forma de pregação voltada para um público, Paulo tinha uma forma de pregação voltada para outro público. Não que eles não pregassem, né, um para o público do outro, mas vamos dizer que seria a especialidade deles, né? Então, cada um pregava de uma forma, cada um tinha o seu jeito, cada um teve uma interpretação da verdade diferente. Então, aqui vai falar outra coisa que é interessante a gente ver, é que apesar de cada um ser diferente, receber dons diferentes, ter o pensamento diferente, né? A unidade da questão de como que eles acreditavam quem era Cristo era a mesma coisa. Só que isso é algo que vai acontecer com a gente. A gente lê aqui uma frase, eu vou interpretar de um jeito, você vai interpretar de outro. Não que seja uma interpretação totalmente contrária uma ou outra, né? Mas você vai ter um ponto de vista diferente. E assim é a questão dos dons também. A gente recebe, né? Tem a diversidade de dons para que cada um possa trabalhar e alcançar pessoas também diferentes, né? Que sejam, quem sabe, de acordo com como nós pensamos, de acordo com o que nós fazemos. Então, essa é a beleza, né? Do corpo de Cristo, né? Não é só braço, não é só cabeça, não é só pé, mas o corpo precisa, né, de todos os membros para que ele funcione da melhor forma possível. E assim são os dons, né? E o corpo de Cristo, ou seja, o movimento, a igreja, enfim, ela precisa de vários dons para que possa funcionar também de forma, né, perfeita como um corpo, como um organismo. E tem algum dom que é mais importante que o outro? Não, né? Todos eles, a Bíblia deixa claro que são iguais, né, de certa forma, em importância, não iguais, enfim, mas de importância não tem um dom que é mais importante para outro. Isso é uma visão nossa, né? Tipo, porque a pessoa prega ou porque a pessoa canta, mas tem um irmãozinho que fica ali, né, que conversa com os outros, que recebe bem e então talvez a gente comece a olhar que não tenha tantos dons. É interessante que muitas vezes nós somos adventistas, né? Talvez a pessoa que esteja assistindo a gente aí
Mas dentro da igreja em si tem aquele pensamento, não sei se na tua igreja também funciona assim, ou lá com o presbítero, né, ou o apóstolo e tal, mas nós temos um líder que se chama ancião. E muitas vezes, quando vai fazer uma escolha de ancião, a primeira coisa que olha é se o ancião é o quê? Ele prega bem, né? Se ele se expressa bem, se ele fala bem. E aí tinha um amigo que era ancião e ele falava, não, mas eu não vou ser ancião porque eu não sei pregar e tal. E o pessoal começa a falar que eu não sei pregar, que eu não sei fazer aquilo. Mas ele era uma pessoa, assim, excelente. Tinha um problema na igreja, saía faísca, ele era o primeiro a correr, né? Conseguir resolver a situação. Ele tinha um dom de resolver os problemas, né? De conseguir fazer com que cada um enxergasse o que tinha errado e as pessoas, então, né, fizessem a reconciliação. Esse era um dom especial dele. E para mim esse dom era muito mais especial do que apenas a pregação em si, né? Mas a diferença de dons que são mais importantes ou menos importantes era a nossa visão, mas enfim, na Bíblia e para Deus é uma coisa só. O Leandro aí ia falar? Isso aí. Só queria complementar também o que o Anderson falou. Hoje eu só estou complementando o Anderson, né? Que é na diferença dos dons, né? Nessa multiplicidade dos dons. Imagina se todo mundo na igreja tivesse o dom de cantar. Como que seria a igreja na questão da pregação? Ou se todo mundo na igreja tivesse o dom de pregar. Como seria, quem sabe, ali o dom na questão da organização de um projeto? E assim, tem pessoas que têm um dom muito forte de pregar, como o Anderson falou, né, na questão aí do ancião. Tem outros que têm o dom, talento, né, para música. Eu já ouvi pessoas dizerem que, assim, olha, me coloca para fazer qualquer coisa, me diz para fazer qualquer coisa, limpar o chão da igreja, ir lá carregar alguma coisa, mas não me coloca na frente de pessoas para liderar. Por quê? Porque ela não se sentia preparada para isso, para liderança, né? Mas ela estava disposta a trabalhar sendo liderada. Então eu vejo assim, às vezes a gente fala sobre dons só às vezes na questão a lição também falando, né, sobre o testemunho, só na questão assim, se a pessoa sabe pregar ou dar estudo bíblico, né? Às vezes é o foco maior nisso. Quando fala, vem participar do evangelismo aqui, ou vem participar da equipe do ministério pessoal, para sair, fazer alguma coisa. Mas eu não tenho dom para dar estudo bíblico. Mas a questão hoje do testemunhar, como nós vemos na lição, não está, digamos, só em algumas ações. Eu já vi pessoas que têm o dom, simplesmente está parado numa fila de banco e começa a conversar ali com uma pessoa que nunca viu na vida e ali já começa a testemunhar, falar de Cristo, falar das coisas que estão acontecendo. É um dom, sabe? Outras pessoas que nem os colportores, né? Se às vezes tem alguém que está nos assistindo e não sabe o que é essa terminologia colportor, né? É um termo que nós usamos para algumas pessoas que se dedicam inteiramente vendendo literatura, né? Da literatura cristã, levando a mensagem. Então, é o colportor. Então, pessoas que têm, assim, um feeling para colportar, que gostam, vão lá, oferecem literatura, fala de Jesus. Tá? Eu já não tenho esse dom, né? Eu não tenho. Se eu vou conversar com alguém me diz, não quero, tá bom, não quer, tudo bem. Mas tem outros que já dizem não. Se a pessoa diz o não, ela faz a pessoa entender que ela precisa daquilo ali, que é o bom para ela, né? Receber aquele livro, que o conteúdo que tem ali para conhecer a Cristo, né? Então eu vejo assim, essa diversidade de dons, ela é necessária assim para a igreja. Porque se existisse um dom só padrão, nós estaríamos falhos em outros momentos. Então, por isso que antes, quando estava falando ali, puxando a ideia do autor, que primeiramente ele diz que, pelo que eu entendi, né, que o privilégio de testemunhar já é um dom. Então, todos temos esse dom de testemunhar. Então, basta nós descobrirmos como testemunhar. E aí que vem, né, às vezes o dom de cantar, uma pessoa que gosta de cantar, prega a palavra por meio da música, outros por meio da mensagem. Já vi pessoas pregarem usando o seu dom, o talento de fazer pães. Ela fazia um pão e levava no vizinho. Dizia, fiz em especial para vocês. E aquilo foi chamando a atenção da pessoa. Tanto que um dia a outra pessoa perguntou, mas por que vocês fazem isso? Não, porque a gente quer abençoar vocês. E ali começou a testemunhar do amor de Cristo. Por que ela fazia aquilo, dando algo sem esperar algo em troca?
Porque daí explicou toda a questão, né, que nós recebemos a salvação por Cristo, né? Então é algo que é de graça, então nós temos que fazer coisas de graça pelas pessoas, pela graça, né? Então eu vejo assim, concluindo essa minha parte aí, que dons são importantes para a igreja dentro da sua diversidade. É o que constitui esse corpo e é o que é útil para a pregação do evangelho e para, como nós falamos no nosso canal, né, para viver o reino. É isso aí. Eu queria completar só o que o Anderson falou, o Leandro também, e respondendo a tua pergunta, 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, depois de falar sobre o corpo, toda essa analogia que Paulo fala, ele termina dizendo assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, no final, ele faz um apelo dizendo, procurai com zelo os melhores dons. Aí parece que Paulo entra em contradição, né, porque ele está falando que existem dons melhores do que outros. Fui procurar agora aqui no comentário adventista, ele fala que a tradução da palavra melhores dons pode ser traduzido por dons mais excelentes, né? Não que sejam dons piores ou melhores, mas ele está falando aqui que aqueles dons que são relacionados diretamente com o principal propósito da igreja, que é edificação geral dos irmãos e pregação do evangelho, esses são considerados de maior importância, porque são, vamos dizer assim, são os dons de frente de batalha, né? Então, ele falou procurar com zelo os melhores dons, porque esses são os dons que fazem a igreja avançar, crescer mais rápido, quem sabe, se é que a gente pode usar essa terminologia aqui. Então, ele usa esses melhores dons como os dons de frente de batalha, os dons de pregação, o dom de edificação da igreja, né? Então, só fazendo um comentário aí sobre esse último verso de Paulo aqui. Vou fazer já um link com Efésios capítulo 4, verso 11, assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aí entra aquilo que até o Marcelo comentou aí, né, para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, são 5 dons que tem em Efésios. A gente tem alguns outros textos que falam sobre dons, né? Mas eu quero agora, a lição traz um pouquinho também, cita Efésios 4 aí também. Então, nós temos aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? É interessante esses dons. Eu já pude fazer, não sei se acho que vocês também já fizeram, né? O WAPEST, né? O WAPEST é a sigla desses dons, só que em inglês, né? Então, tipo um acróstico, né? É acróstico que fala isso, né? É a palavrinha na frente ali, né? Então, quando eu fiz esse teste, o meu deu em primeiro, né? O meu dom, todo mundo tem esses 5, né? Alguns vai ser mais, você vai ter um pouco mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Do que outro, mas todo mundo tem um pouquinho deles, né? Então, aqui, para mim, ficou o mais forte professor ou mestre, né? Depois veio apóstolo, depois veio evangelista, depois, bem para baixo, pastor e, por último, profeta, né? No meu caso. Então, só para entender um pouquinho sobre isso, né? Aproveitar porque a gente já estudou um pouquinho, acho que só o Anderson, que ainda não teve a oportunidade de participar de um projeto que se chama Plantador, né, nível 5, e lá a gente aprendeu um pouquinho sobre isso. Então, aqui, o que é isso que a Bíblia está falando ali, né? O apóstolo, normalmente, são pessoas que têm o dom, que têm aquelas pessoas que pensam em sair do prédio, no sentido de ir para fora, fazer coisas, abrir novos grupos, igrejas, trabalhar na comunidade para expandir o reino de Deus nesse sentido, né? O profeta é aquele que tem mais, claro, que estou resumindo de maneira bem breve, né? O profeta já é uma questão mais relacionada àquele que fica indignado com a injustiça, né? A questão social, a questão também de buscar o poder de Deus, né? Vamos orar aqui para isso, para aquilo e tal, né? O evangelista é aquele que já tem um dom de conectar as pessoas, então ele pega alguém que não conhece a Cristo com a palavra de Deus e ele consegue, de uma maneira muito hábil, né? Conectar as pessoas com isso. O pastor é aquele que tipo que nem o Anderson mencionou ali, né, do ancião, né, aquele que não sabia pregar muito, mas ele era muito bom de pastorear mesmo, é aquela pessoa que abraça, que conversa, que une as pessoas, que dialoga, né? Esse é o que é chamado aqui é o princípio do pastor, né? E mestre é aquele que tem o dom de ensino, né?
de pegar, de se aprofundar talvez mais na Bíblia, ou enfim, né? E ensinar isso para a igreja, a questão do princípio bíblico, etc. Né? Então, por isso que é importante a gente entender e saber qual é o nosso dom. Porque, às vezes, a gente espera, né? Por exemplo, quando nós pastores, né? A gente é pastor no sentido, agora, vamos colocar aqui, né? Como profissão, entre aspas, né? Não como aqui o pastor que está aqui no texto de Efésios, né? Então, quando a gente entende esses dons da gente mesmo, e a igreja entende qual é o nosso dom, é importante porque a gente pode contribuir mais para o serviço de Cristo. Porque se eu ficar, a partir do momento que eu entendi de que meus pontos mais fracos, vamos dizer assim, ou limitantes, seria pastor e profeta, no meu caso, né? Então não adianta eu forçar a ser algo que eu não sou. Então, e a própria igreja precisa entender de que, então, o que eu posso contribuir mais? É como professor, como apóstolo e como evangelista, que é o meu caso, que é o mais forte. E Deus fez a gente diferente, né? Então, talvez de vocês aí, deu, às vezes, pastor em primeiro, o apóstolo, o profeta, etc., né? E também são os irmãos da igreja, todos nós, né? O que eu quero dizer com isso? Isso serve para nós, serve para os anciões, serve para qualquer líder da igreja, irmão da igreja. Vou aproveitar aqui um linkzinho, né? Em vez da gente ficar, às vezes, focando nas limitações das pessoas, o que elas são limitadas, ou, vamos colocar assim, né, defeitos, como alguns chamam, né? Eu prefiro chamar como limitação. Por que não a gente procurar conhecer a pessoa e entender o que ela tem de melhor, no sentido de que ela pode oferecer? E vamos aproveitar isso, entende? Então, assim, você que está nos ouvindo, o seu pastor aí, né? Se ele, talvez, o negócio dele é apóstolo, nossa, ele só fala de ir para fora e tal, e abrir igreja e fazer... Então, aproveita que ele está aí e ele gosta disso, ele tem dom para isso. Aproveita, não queira que... E o último dele lá é pastor, por exemplo, ele não é muito bom ali de ajustar, resolver problema, de estar abraçando todo mundo, de estar na casa de todo mundo o tempo inteiro. Então, não cobre dele ser algo que ele não é, e aproveite o que ele tem de melhor para que ele possa edificar melhor a igreja no que Deus deu para ele de dom. E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Esperando que o pastor ou o ancião, estou falando de todos, né? A gente quer que o ancião seja um baita de um professor e tal, mas às vezes o negócio dele é apóstolo, o negócio dele enfim, sabe? Ou às vezes ele é muito bom de professor e a gente quer que o cara saia para abrir igreja, entende? Mas não. Ou de pastor. Desses 5, 3 são focados para fora. O apóstolo, o profeta e o evangelista. E são focados para fora. E os outros 2, mestre ou professor, né? E pastor é focado para dentro. Então é importante a gente ter dentro de um corpo da igreja, né? A gente ter pessoas com esses dons. Então só me alonguei um pouquinho aqui, aproveitei esse gancho, porque acho que é importante a gente deixar isso claro e aproveitei o ganchozinho aí, né? Marcelo, pode falar aí, meu amigo. E galera aí, e pessoal que está ouvindo a gente também. A gente tem 2 definições de coisas relacionadas ao Espírito Santo que ele nos dá, dons e frutos, né? E essas 2 coisas, às vezes, quando a gente mistura as definições dessas 2 coisas, confunde tudo e dá mais trabalho do que solução. O que eu quero dizer com isso? Jesus e a Bíblia nunca falaram que nós teremos todos os dons do Espírito, né? A Bíblia diz que o Espírito dá de acordo com a vontade dele, como apraz, como agrada ao Espírito Santo. Então, um tem um dom, outro tem outro. Então, assim, ninguém tem todos os dons, a não ser Cristo Jesus. Ele é, né, aquele por excelência que tem todos os dons. O dom de profeta, o dom de mestre, o dom de pastoreio, enfim, todos os dons. Só que nós não somos assim. E por que eu digo misturar com frutos do Espírito? Porque, diferente dos dons, os frutos, sim, nós temos que ter todos, né? Temos que ter uma comunhão com Deus e desenvolvê-lo de tal forma de eu ter o amor, a paciência, a benignidade, o domínio próprio. Esse eu tenho que ter tudo. Mas o dom, não. E no caso, às vezes a gente mistura essas coisas e aí a gente transforma o seguinte, não, o pastor ou algum outro líder da igreja tem que ter todos os dons e a pessoa tem o direito de não querer ter todos os frutos do Espírito, né? Ela quer ser uma cristã com domínio próprio, mas sem paciência. Então a mistura dessas coisas confunde um pouco a nossa vida cristã aí, o viver o reino. Então, definir bem, dom a gente não tem todos, frutos a gente deveria ter todos. E no caso aí dos dons, por exemplo, que nem você falou, né?
Você não tem o dom de pastoreio em primeiro lugar, mas é pastor. E agora? Vai ser um péssimo pastor por causa disso? Não, eu também não tenho o meu dom pastoral como primeiro lugar. Ele está em último. Né? Só que o que acontece é, lá na igreja tem um irmão que tem um dom de pastoreio. Colo nele e ele vai me ajudar naquela falta de dom que eu tenho. E assim como eu tenho um dom que na igreja falta, eu como pastor completo aquilo. E por isso que a Bíblia fala, aí volta aquela pergunta que você falou, né? Por qual a importância de ter diversos dons? Justamente por isso, porque daí quando a gente tem a diversidade de dons, a gente tem a plenitude de Cristo na igreja, na atuação de completar a missão. Entende? Então por isso que é importante. Um completa o outro. E qual que é a... Vai falar aí? Aqui ninguém falou nada, eu ia jogar outra pergunta aí. Não, eu ia perguntar qual que é a diferença entre dons espirituais e talentos naturais. Vocês sabem aí como que a gente diferencia? Isso é outra confusão também que dá, né? Eu aprendi, sei lá, você olha uma criança, já 5 anos, já canta na igreja, em casa, já toca instrumento, né? Toca violão, chupa cana e assovia tudo ao mesmo tempo, né? Parece que já nasceu fazendo isso. Mas e aí, isso é um dom espiritual? É um talento natural? Como é que vocês podem ajudar nisso? Rapaz, difícil isso aí, hein, cara? Até porque o próprio autor da lição ele vai trazer ali que todos nós temos talentos naturais que são dados por Deus. Os dons também, né, de certa forma, como ele diz, também são dados por Deus. Mas eu achei interessante, eu não sei se seria um contraponto, que aqui até ele diz que tem uma parte que fala que nem todos os talentos naturais, às vezes, você consegue usar para o serviço de Deus, né? Então, eu não sei, enfim, mas tem ali, talvez se for nesse aí, de um desses que o Jorge falou, chupar cana, talvez não, né? Aí você não vai conseguir usar, realmente. Mas, enfim, eu hoje não consigo, né? Não sei se os colegas podem me ajudar, mas eu não consigo, às vezes, tentar fazer essa diferença ali, né? De talentos e tudo mais. É claro que se a gente colocar como dons ali, como o Jorge falou, que são 5, aí fica mais fácil, né? E assim por diante. Claro que tem pessoas que têm talentos aí, né? Infindos, além dos 5 dons ali a qual nós falamos, né? Talvez nessa questão aí seria uma forma, enfim, né, de a gente conseguir explicar o que é dom e o que é talento, né? Às vezes tem uma pessoa que gosta lá de jogar bola, o outro já não gosta, talvez seja um talento, né? E assim por diante. Mas até esses talentos às vezes você consegue usar também, né? Tem uns que jogam bola, mas não sabe, né, Anderson, também. É verdade, no meu caso, realmente. Vai lá, Marcelo. Não, eu vou falar um pouquinho antes do Leandro, que eu sei que o Leandro está agoniado para falar aí. Mas eu ouvi uma definição que eu achei bem interessante entre dons espirituais e dons naturais, ou talentos naturais. Dons espirituais são dons naturais, vamos para os naturais. É a capacidade de você fazer bem alguma coisa. Simples assim. Só que todos os dons são dados por Deus, obviamente, naturais ou espirituais, e existem centenas desses talentos, centenas desses dons naturais, só que eles não têm nada a ver com a minha experiência espiritual. Nada a ver, né? Agora, o que é o dom espiritual? É a mesma coisa, é a capacidade de fazer bem alguma coisa, só que ela tem a ver com o crescimento da igreja, a glória de Deus e a pregação do evangelho, e eu recebo após aceitar Cristo no meu coração. Então, é a capacidade de fazer bem alguma coisa também. Como o Anderson falou, a gente usa todos os dons espirituais em prol da causa de Deus, do reino de Deus. E os dons naturais? Os dons naturais, hora e outra, a gente pode usar para a causa de Deus. Outras vezes tem dons que não dá para usar para a causa de Deus. Vou dar um exemplo aqui. O cara é pedreiro, isso é um dom espiritual? Não, não é dom espiritual, mas o cara sabe construir uma casa como ninguém. Não torna isso um dom espiritual. Ah, tá, mas deu um vendaval lá, o ciclone bomba, explodiu tudo, derrubou a igreja. Ele vai lá usar o talento natural dele, que ele sabe fazer muito bem, e constrói a igreja de volta. Abençoa a comunidade de crentes, vai continuar ajudando isso a expandir o evangelho, mas não é porque ele usou na igreja que tornou um dom espiritual, não. Continua sendo um talento natural que ele usou para a causa de Deus, mas continua sendo um talento natural. E aí é que eu vejo, às vezes, algumas confusões por aí, de pessoas que falam assim, me permita ali o Leandro, pegar até a ilustração do Leandro ali, né? Uma irmã que sabe fazer pão muito bem. O que você falou ali, um cara que sabe jogar bola, né? Agora ele usa isso para a causa de Deus para ganhar pessoas. Transformou em dom natural, em
dom espiritual? Não, não transformou. Continua sendo um talento natural usado para a causa de Deus. Só que se você parar para pensar, como é que eles ganham pessoas para Cristo? Porque não é o pão que vai ganhar e não é o futebol que vai ganhar. Eles usaram, mas em um momento outro dom espiritual vai aparecer, o dom do ensino, né? O dom do pastoreio, algum outro dom vai se desenvolver misturado com o talento natural para alcançar a pessoa. Então, às vezes a gente confunde o talento natural e quer converter ele a um dom espiritual. Não, não é. Você pode usar para abençoar pessoas, mas ele continua não sendo. É a capacidade de fazer bem alguma coisa, mas não é dom espiritual. É bem interessante isso aí, que a grosso modo seria, tipo, você vai usar o teu talento ou tua profissão, né? E em algum momento dentro dessa profissão, por exemplo, se é um pedreiro que estava fazendo uma construção, aí você usa um dom, por exemplo, de evangelista, para falar de Cristo. Aí você vai testemunhar através do seu talento. Exatamente. Entende? Você usa o seu talento para testemunhar. Você pode ser um ótimo gestor, administrador, tesoureiro, sei lá, de uma grande empresa, ou um pedreiro, pode ser, sei lá, não importa o que for, né? E aí você usa isso. Por isso que a gente fala aqui, né, do viver o reino, a gente fala de uma vida missionária, porque não é o fato de eu entender, não, mas poxa, como é que foi muito bem colocado pelo Marcelo, né? A gente tem que separar as coisas, mas ao mesmo tempo isso não impede delas trabalharem juntas, né? Então, do talento que Deus me deu, eu usar o dom que Ele me deu também para testemunhar, para poder, que às vezes, de fato, compartilhar Cristo. Ô Jorge, a gente é normal no mundo a gente fazer a dicotomia entre mundano e santo, né? Secular e Exato. santo e profano, e a gente às vezes aplica isso. Dom espiritual dentro da igreja. Tudo que é talento natural é secular. Não necessariamente. Se Não. Deus que me deu todos, tá, mas só porque eu não uso na igreja ele é do mal, aí joga tudo pro pacote do ruim, né? Não é assim. Eu sou pedreiro, tá? Vou lá, eu sou médico, faço qualquer coisa lá fora. Eu posso usar esse talento e usá-lo para a causa de Deus. Vou transformá-lo em dom espiritual? Não, continua sendo o dom natural que você colocou à disposição de Jesus para expandir o reino dele, para ajudar a abençoar pessoas. Agora sim, um ponto que eu queria só fazer uma observação é, mesmo que você receba um dom espiritual depois de convertido ou tenha um talento natural, isso não significa que eu não tenho que aperfeiçoá-lo, né? Não significa que a pessoa que hoje é um exímio pianista, um exímio cantor, ele nunca teve que ter horas de ensaio, horas de treino, horas de preparação, horas de estudo. Só porque eu tenho o dom não significa assim que larguei tudo a preparação e Deus vai me dirigir assim pelo Espírito, né? Não, a gente tem que ter nossa parte de desenvolver o dom. Inclusive a parábola nos diz que o dom ele é treinado, ele é exercitado. É nesse sentido aí que eu vejo quando o Paulo fala, né? Procurar os melhores, ou seja, os maiores, né? É você não se acomodar, é você sempre estar se preparando, né? E cada vez acumulando mais conhecimento, mais habilidades para a pregação do Evangelho, né? E esse é o propósito dos dons. Aqui fala que o Espírito Santo nos concede para que a gente possa testemunhar, que a gente possa pregar o Evangelho, né? Esse é o maior propósito. Aí outra coisa que a gente precisa tomar cuidado também é que, às vezes, cada um tem o seu dom, ou fora dos dons tem o seu talento natural. Não, meu talento natural é esse aqui, então vou fazer um grupo desse aqui, né? E às vezes as coisas não se misturam e o corpo fica desmembrado, né? Mas na verdade tudo isso precisa estar exatamente trabalhando, né? De uma forma ali completa para o crescimento da obra de Deus, da missão e assim por diante, né? Não é movimentos nem clubes, né? Quando eu digo clubes assim, não, eu sou desse lado aqui, então eu vou para isso, então vou lá para o outro lado também, né? Não é assim que funciona. Tudo que você faz é sempre, né, com o propósito de ficar algo exclusivista, né? Mas para que possa complementar na questão do corpo de Cristo e no avanço do Evangelho. Leandro, ia falar? Eu estou gostando de ouvir vocês, né? Tudo que eu vier falar que vai ser redundante, porque está tão completinho e redondinho que vocês estão falando. Pegando aí a questão também do talento, né? Que nem falaram, quem tem o talento de jogar bola, né? Como é que vai transformar isso num dom? Agora vamos lá para a igreja, vamos fazer uma escola de futebol com os anciãos lá. Né? Eu já presenciei em um Caleb aí, uma gurizada que gostava de jogar bola, e no Caleb eles fizeram uma escolinha de futebol com o pessoal que estava frequentando o Caleb. Eu vejo dessa forma. Não sei se vocês vão concordar,
mas eles pegaram um talento, algo que eles gostavam de fazer e sabiam fazer bem, e transformaram no dom, mas o quê? O dom de saber utilizar aquele talento para atrair as pessoas. Então, na verdade, o dom deles não era o jogar bola e usar aquele dom ali. Era um talento, e o dom foi a conexão, né? Como usar o talento para poder atrair as pessoas. Eles pegaram jogar bola, que eles gostavam, jogavam bem, e usaram, unindo ali, atraindo as pessoas, trazendo para perto, fazendo amizade, falando de Cristo. Então, o dom delas se transformou nisso, né? Esse contato de puxar, de chamar. E daí também levavam para as palestras que tinha do Caleb. Ali começaram a estudar a Bíblia com aqueles meninos que iam fazer a escolinha de futebol. E, no fim das contas, ali teve alguns que aceitaram a Cristo e entregaram a vida a Cristo. Então, o que eu vejo assim, eles usaram um talento, né, que pode ser natural ou adquirido, né, que nem eu não tenho talento natural do futebol e já tentei adquirir e não foi possível, né? É complicado o negócio, mas tem comentários. Mas tem uns que às vezes não nascem com aquele talento, né, que nem a música. Tem alguns que parece que já nascem cantando, né? E tem outros que vão treinando, burilando a voz, vão ali colocando técnicas e viram cantores. Mas não foi uma coisa natural, foi adquirido. Então, usando esse talento, seja natural, seja adquirido, para pregar o evangelho, aí atraindo as pessoas, né, transformando no dom, mas que se transforma no quê? O dom de fazer a conexão com as pessoas. Né? E não sei se vocês iam falar isso para frente, né? Mas creio que o maior dom que nós podemos exercer na nossa vida, o maior dom que nós podemos transmitir para as pessoas e refletir a Cristo, que é o dom de amar. Né? E como que pode ser esse dom de amar? Às vezes simplesmente ouvindo a pessoa. Né? Você está amando ela, ouvindo-a. Ela precisa ser ouvida, uma pessoa que quer ser ouvida. Então você para e ouve. Sem ficar pensando, o que eu posso ajudar, o que eu tenho a solução. Não, é ouvi-la, né? Ouvir a pessoa. Às vezes só quer ser ouvido, quer desabafar, conversar. O dom do amor, né? Senão tudo que nós temos, todos os talentos, se não envolver o amor, né? O amor por Cristo, o amor pelas pessoas, tudo se torna em vão, né? E corremos inclusive o risco, né? Arrisco em falar isso, né? Corremos o risco do dom que nós recebemos, em vez de nos aproximar de Cristo, nos afastar. Porque se eu não reconhecer que foi Deus que me deu, o meu ego começa a inflar. Né? Começa, nossa, mas como eu sou bom nisso? Eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso. Né? Não, a humildade, reconhecer, foi Deus que me deu, é para o crescimento do reino. Eu não sou bom. Esse dom eu recebi porque Deus me concedeu e é para o corpo de Cristo e para a obra. Né? Beleza, estamos indo já para o final. Tem uma parte aqui que eu queria perguntar para vocês. Aí, enfim, quem quiser falar, se quiser já ir para as considerações finais aí também. Qual que é a relação aí entre o Espírito Santo, Deus e o batismo? Que a lição aborda isso um pouquinho, a gente acabou passando, eu acho que isso é importante, porque a gente sabe que Jesus Cristo ele foi batizado, o ministério dele começa, né, depois do batismo, e aí né, a gente conhece ali o texto, né? Vocês estão rindo aí que tem a cachorra do Leandro aí, queria participar também. Mas qual que é a relação, então, do batismo com os dons espirituais? E se há alguma relação nisso, né? E em que momento? Será que ocorre antes, depois? Enfim, o que vocês... E aí já aproveita e já vai engatando aí pro... Eu queria sugerir para o Diógenes responder essa. O Marcelo está com vontade de falar aí. Tá, o Anderson fala, depois eu falo. Eu só apoiei para o Diógenes responder. Eu também concordo. Eu queria falar uma coisa antes de responder essa sua pergunta aí, se você me permite, Diógenes. Vai. Eu acho que é um detalhe interessante que tem a ver com o Espírito Santo aí também. 1 Coríntios 12, que é a passagem central da lição, né?
no capítulo 12, versos 4, 5 e 6, a gente percebe a atuação da Trindade no exercício do crescimento da igreja, né? Diz assim, verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No 5, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui a gente vê bem claro a atuação da Trindade como é que eu posso dizer assim, no treino, vamos dizer assim, na capacitação da sua igreja para cumprir a missão. E a gente vê a Trindade em diversas outras ações na Bíblia. A gente vê na criação, o Pai cria, o agente criativo é Jesus, segundo João, o Espírito Santo para sobre as águas. Efésios, capítulo 1, fala da atuação Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo, lá também a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo. E nos dons não é diferente. Então a gente vê aqui qual é o papel de cada um. O Espírito Santo é quem dá os dons. Quais são os dons? Aquilo que você mesmo falou ali, né, Jorge? Efésios, capítulo 4. Tem dom de ensino, dom de pastoreio, dom daquilo, dom daquilo. Então, quem dá o dom é o Espírito Santo. Mas no verso 5 diz assim, ó, há diversidade nos serviços. E há algumas outras traduções, talvez quem assista aí, na Bíblia pode estar escrito assim, há diversidade nos ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Essa palavra Senhor aqui é uma referência a Jesus Cristo. Então, quem dá os ministérios é Jesus Cristo. E o verso 6 diz que há diversidade nas realizações, ou também outras traduções fala operações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Aqui está falando do Pai. Então, só para a gente categorizar aqui, o Espírito Santo dá o dom, Jesus dá o ministério. Mas o que é uma coisa e o que é outra? Vou dar para ilustrar isso, eu vou contar uma história aqui. Imagina que você tem um dom de ensino. Eu tenho um dom de ensino, o Jorge, o Anderson, o Leandro. Nós temos o mesmo dom, o Espírito Santo deu o mesmo dom para cada um de nós. Só que nós fomos colocados por Cristo em um ministério diferente de cada um aqui, para que nosso dom do ensino seja melhor extraído de nós para pregação e expansão do evangelho. Então, por exemplo, eu tenho dom de ensino, eu sei dar um estudo bíblico muito bem. O Diógenes tem dom de ensino, sabe falar com os jovens, uma linguagem de jovem muito melhor do que eu. O Leandro tem dom para falar com crianças, e o Anderson tem o dom para falar com os velhinhos. Sei lá, um exemplo. Só um exemplo. Se a gente tem esse ministério, as pessoas veem isso em nós, né, de que nós exercemos bem esse dom, as pessoas são abençoadas e aprendem com facilidade, se prova que todos nós temos dom de ensino. Agora, nós temos ministérios diferentes que a gente exerce bem esse dom. Agora, se trocar eu de dar estudo bíblico para dar para jovens, o Jorge dos jovens para as crianças, o Anderson troca, o Leandro vai para os velhos, e aí uma grande probabilidade que não dê certo. Porque eu não sei falar a linguagem daquele público, eu não estou inserido naquele público, eu não sei nada. Mesmo que eu tenha o dom do ensino. Veja, nós temos o mesmo dom. Só que nossos ministérios são diferentes. Então, esse é um ponto interessante aqui, que Jesus ele dá os ministérios, que é onde a gente vai se encaixar, o público que a gente vai se encaixar para exercer o dom que o Espírito deu. Agora, qual é o papel do Pai? Aqui diz que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. O pastor Emilson dizia que esse realizações ou operações é o grau de poder no exercício desse dom. Então, vou dar um exemplo aqui. O Diógenes tem o dom da pregação, né? Prega muito bem. E aí nós temos aqui o pastor Bulhon. Ele tem o dom da pregação também, o mesmo dom que o Diógenes tem. Tiveram o mesmo ministério, ou seja, um ministério pastoral, atendendo a igreja, pregando para irmãos. Só que compara o grau de poder de cada um, não que o Diógenes tem menos poder, mas é que Deus, o que significa esse poder? É o grau de influência que esse meu dom vai exercer numa quantidade específica de pessoas. O Diógenes não tem o alcance que o pastor Bulhon tem, nem por isso o Diógenes se tornaria pior que o pastor Bulhon, entende? É Deus quem define essas coisas. Então, o que eu quero dizer assim, a influência que o dom de pregação e o ministério que o pastor Bulhon tinha, que é o mesmo do Diógenes, são influências diferentes, um alcance muito diferente. Então, estou só usando essa brincadeira, vocês que estão rindo aí, mas só para ilustrar que quem dá esse grau de poder da atuação que a gente tem é o Pai. Agora, quer dizer que se eu tive uma influência pequena no uso do dom, nunca vou ter uma influência grande? Não, aí a gente entra naquilo que o Anderson falou. No exercício e na humildade, Deus vai percebendo que pode usar cada vez mais a gente, num público cada vez mais, e ir para lugares que a gente nunca sonhou em ir para avançar com o nosso dom. Então, antes de responder aquela pergunta, eu queria deixar esse detalhe do capítulo 12, que nós temos a Trindade envolvida na capacitação da igreja para cumprir a missão. O Espírito dá os dons, Jesus dá os ministérios e o Pai dá o grau de poder de influência no uso desses dons. Agora o Diógenes pode responder o resto.
Rapaz, o que importa é que vocês cresçam e eu diminua. Vai lá, Anderson. Tá, eu vou deixar o Jorge responder, né? Mas é interessante, talvez, a forma de como talvez a gente possa interpretar essa questão ali de que só se recebe o dom quando é batizado, né? Ou você só vai receber alguma coisa depois do batismo. Se a gente olhar, o Espírito Santo já está nos conduzindo em todo o processo até passar pelo batismo, né? Então, a gente dizer que o Espírito Santo só começa a agir depois do batismo é algo que a gente, biblicamente, eu não consigo ver isso acontecendo. O que eu consigo ver acontecendo é, se você olhar para a questão na cruz do Calvário, quando Jesus morre, sobe ao céu, seu sacrifício é feito, envia-se o Espírito Santo, né, de forma plena. Antes da cruz, o Espírito Santo já agia. A gente falou até, acho que numa lição um pouco sobre isso, né? O Espírito Santo já agia na vida das pessoas, mas talvez de uma forma ainda não plena. Agora é plena. E a única coisa que vai impedir de realmente os dons, como a lição aqui fala, que muitas vezes eles são ativados, né? É exatamente a sua decisão. Eu passei pelo batismo, a decisão agora pública de que eu estou dizendo que eu aceito que Deus trabalhe de uma forma completa. Às vezes eu enxergo dessa forma, não sei se vocês querem fazer um contraponto, mas essa é a grande questão, né? Outras pessoas já enxergam essa parte aqui de uma forma diferente. Eu não consigo ver de uma forma exclusiva. Por exemplo, só é batizado pelo Espírito Santo quem faz tal coisa, ou quem tem o dom de línguas, né? Já na Bíblia, claro, não dá para explicar tudo isso aqui, mas esse processo não é exclusivo, ele é inclusivo, ele está incluindo todas as pessoas, né? E às vezes quando você limita alguma coisa, aí você torna o Espírito Santo exclusivo a apenas uma classe de pessoas, quando na verdade ele está para todas as pessoas. É isso aí. Rapaz, então você já explicou. Eu creio da mesma forma, né? Porque se o Espírito Santo não estava com Cristo, né? Não, ou mesmo antes de Cristo vir à Terra no sentido encarnar, né? O Espírito já está desde a criação do mundo, né? Então, mas eu creio justamente nessa questão plena ou para uma habilitação, né? O batismo, quando você se batiza, você está dizendo de maneira pública que agora você é um discípulo e você quer fazer parte do reino de Deus, ou seja, já tomou essa decisão no coração de aceitar Cristo, mas agora de maneira pública você quer fazer parte do time, desse exército, dessa equipe, sei lá, vamos usar algumas palavras que a gente usa por aí, né? Fazer parte do reino. E agora, ou seja, de certa forma você tem uma plenitude do Espírito para que esses dons concedidos por Deus, para quê? Para se achar que é melhor que o outro, que não é batizado? Não. Justamente o contrário, né? Para você, de fato, pregar o evangelho, para você testemunhar, para você, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. Então não é uma coisa mágica, né? Antes não tem espírito, então saiu da água, agora vem ali um poder e agora a pessoa sai fazendo um monte de coisa, né? Não é dessa forma mágica, né? Mas sim porque você publicamente demonstrou. É um símbolo, né? O batismo é um símbolo. Então, a água não tem mágica, né? Não existe salvação no batismo, é uma consequência da minha aceitação em Cristo, mas faz parte do processo eu demonstrar isso publicamente, eu dizer, né? Eu deixar claro para o outro que time eu faço parte, né? Se eu faço time, de certa forma, o batismo está dizendo, eu saí das trevas, eu quero fazer parte agora da luz. A luz é Cristo. Então, eu vou lutar porque a minha natureza sempre vai me chamar para ir para as trevas, que é o reino das trevas, é o reino de Satanás. Então, a minha natureza pecaminosa vai sempre me levar a esse reino das trevas, né? Mas a palavra, o Espírito, que já atua em mim antes mesmo disso, né? Para me tirar das trevas, outras pessoas influenciadas pelo Espírito me ajudam a sair das trevas para eu ser luz. E agora, com o batismo, eu tomo essa decisão pública dizendo, eu quero mais do que nunca ser usado por Deus para agora ir lá no inferno, tirar pessoas das trevas para levar para a luz. Entende? Então, aí entra toda essa questão dos dons. Por isso que eu faço aqui da minha parte aqui, né, fechar, que é inconcebível alguém, eu volto àquilo que eu falei antes, entender o que é ser cristão. É inconcebível alguém que é batizado, alguém que entende quem é Cristo na vida, que transformou sua vida, simplesmente ir para um prédio, sentar num banco, ouvir música, um sermão, ir para casa e não acontecer nada. Entendeu? Na vida. Não, você não percebe o fruto do Espírito. Há muitas pessoas que, infelizmente, taxam
o outro como cristão ou não através da casca, né, somente. Não que isso não tenha importância. Ah, não, porque o fulano lá tem tatuagem, pinta unha, sei lá o quê, usa isso, aquilo. Ah, ele não é um bom cristão. Poxa, mas você percebe, sabe, coisas do passado que ele decidiu que até, por exemplo, uma tatuagem nem tem o que fazer, entendeu? Mas aí você percebe o fruto do Espírito na pessoa. Daí o que acontece? Alguém que tem a casca toda bonitinha, mas não tem nenhum fruto do Espírito, e o outro que a casca parece que é feia, mas tem o fruto do Espírito, quem realmente está sendo luz, quem realmente está seguindo a Cristo? Eu acho que essa é a essência, né? O verdadeiro convertido é aquele que nasce para o reino de Deus, é aquele que é luz, é aquele que tem que permite o Espírito, né, ter esse fruto do Espírito no coração. E isso é uma morte diária que eu preciso ter, né? Que nem o Marcelo falou antes, quando ele falou alguns frutos do Espírito aí, né? Para eu ter amor, para eu amar, o Leandro falou isso, para eu ser bondoso, misericordioso, né, paciente, isso não vem de mim, né? Isso é fruto do Espírito na minha vida. E para isso eu preciso morrer, pro meu egoísmo, né? Porque naturalmente eu vou ser egoísta. Naturalmente vou ser orgulhoso. Enfim, então, é isso aí. Falei bastante aí. Eu queria só fazer um complemento aí a tudo que vocês falaram já. Só para quem está assistindo a gente, os irmãos que estão assistindo, os amigos aí, o que a gente tem que fazer no final das contas, depois da discussão dessa lição aqui? Eu tenho alguns passos que a gente pode usar aqui. Primeiro, descobrir o dom, se ainda você não descobriu, né? Nós temos geralmente três tipos de pessoas na igreja: aquela que já descobriu o dom e usa, aquela que já descobriu e não usa, e aquela que nem descobriu, né? Então, meu apelo é para aqueles que estão usando o dom, continue aí, que Deus vai te abençoar para multiplicar isso. Quem não usa e já sabe, então procure usar, porque senão vai perder. Senão, a Bíblia diz isso, né? E também quem não descobriu, buscar descobrir. O próprio apóstolo Paulo, no primeiro verso do capítulo 12, ali em 1 Coríntios, ele diz assim: ora, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Deus não quer que a gente seja ignorante no sentido de não conhecer os dons, a gente tem que conhecer. Então, o primeiro passo é descobrir. O segundo passo é desenvolver ele. Não é só porque eu descobri, tudo está resolvido. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, Paulo fala para Timóteo o seguinte: olha, não negligencie o dom que está dentro de você. Use-o. Não só descubra, mas use-o, né? Então, que essa é a terceira parte. Então, é descobrir, desenvolver e usar o dom. Então, o meu apelo é: busque na igreja espaço onde você possa, onde você gosta, onde você tem uma afinidade, uma inclinação, mesmo que você não descobriu. Porque tem gente que acha que descobre fazendo o teste. Eu acredito que esse não é a melhor maneira. Eu acho que a melhor maneira é você ir lá tentar e fazer. Se não deu certo, pula para outro lugar e vai e tenta fazer. Até onde você se achar no negócio, e aí Deus vai te usar poderosamente. Então, para terminar, acho que a lição aqui, o meu apelo é para o pessoal descobrir, desenvolver e usar o dom. Né? É isso aí, então. Anderson, quer falar? Um alerta, né? Quem não usa o dom é o da parábola, é o servo inútil e mau, né? Com esse pensamento, só antes da gente fechar, a gente tem que um dia, né? O Anderson tem que usar esse violão que está ali atrás só para bonito aí na imagem dele, né? O espiritual dele aí, ó. Concordo. Ele tem que um dia quem preparar uma música e começar o vídeo cantando aí. O que você acha, Anderson? Na próxima, vocês separam um tempinho aí que eu faço isso. Ele então, podia fazer a música do apelo. Faz um fundinho musical aí. Enquanto o Anderson canta, toca. Vem à frente. Leandro faz o encerramento. Então, queridos, é isso aí. Esse foi o papo de hoje aqui no canal Vivendo o Reino. Compartilhe esse material com outras pessoas, se você achou que é interessante, que é importante, que você aprendeu também, para que outras pessoas possam crescer junto com a gente. Dê um like aí também, tá certo? E se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Ative as notificações para que você saiba quando a gente adicione material novo aqui também. E estiveram juntos conosco, então, Marcelo Nascimento, Anderson Cordeiro, Leandro Menezes e eu, Jorge Gonçalves. Seguimos, então, vivendo o reino, amando a Deus e as pessoas. Até mais. Olá, esse é o canal Vivendo o Reino. E você corta aí, que agora também desconcentrei aí. Faz o make-off no final. Né, coloca nos pós.
É que o coisa foi pegar ali o negócio para tomar água, fez um barulho estranho, deu vontade de rir aqui.